Olá, tudo bem com você? Poeta aqui, hoje num cenário diferente e camisa social, mas eu gostaria de reagir hoje à nova música do J. Cole, chamada Port Antonio, e é uma música muito legal, onde ele fala sobre todo o contexto, né, da vida dele ao longo da sua jornada até ele se tornar um rapper relevante, e também sobre o contexto da briga entre o Kendrick Lamar e o Drake, né, nos últimos meses aí que sucedeu, e o porquê que ele saiu ali daquela briga, né? E o Jermaine é um rapper que tem um viés bem introspectivo, é uma pessoa que é avesso a confusões, a narrativas que possam trazer coisas negativas. É uma pessoa que fala muito de coisas para cima, coisas para frente. E eu gosto muito dele porque ele tem essa visão de mundo. É uma pessoa que é bem relevante, né, no nicho onde ele atua, mas ele nunca esquece as suas origens e é um cara que é muito simples, né? Você não vê ele sendo ali objeto de narrativas ou coisas do gênero, é uma pessoa que está sempre de forma discreta fazendo suas músicas e hoje é considerado um dos maiores rappers e no ano de 2023, 2024 é o rapper que mais tem parcerias com outros rappers. Então, assim, inclusive com o Drake, né? E é um cara que eu gosto muito, então eu espero que vocês gostem dessa reação. É uma música que tem várias coisas na letra, então é um tema bem introspectivo, onde ele coloca para fora os seus pensamentos de coisas que ele passou nos últimos meses ali com toda essa controvérsia que teve entre ele, Kendrick Lamar e o Drake, que nada mais é do que os três rappers mais relevantes dos últimos 10 anos aí. Então, espero que vocês gostem e tamo junto. Young Jermaine walked the straight and narrow, minimum wage jobs for the narrow. But still my mind was on the zeros. I fiend for the perks that was seen flipping birds. So we was skipping church, but my eyes was on the sparrows. Niggas flipping pies, spending thousands on a payroll. Shit, I wanna shine too. I'm on dimes too. Jealous niggas wanna know just how my rhymes blew. Mono we mono, I'm bono, I'm you times two. Aqui, no início, ele já começa, né, trazendo algumas coisas. Ele falou, pô, o jovem Jermaine, né, ele costumava andar ali de forma mais direta e comedida, trabalhando por menores salários por dinheiro, né, ele até usa dinheiro em espanhol, e só que ele ainda continua com a mesma abordagem, né, de procurar os zeros. Então ele traz a alusão ali de quando ele era jovem e que ele trabalhava em trabalhos que pagavam pouco, mas que hoje ele ainda continua tendo aquela mesma vontade, aquela mesma abordagem de trabalhar para conseguir mais zeros, né? Então ganhar mais dinheiro. O Jermaine aí é um cara hoje de centenas e milhares de dólares, né? De milhões, se eu não me engano. Então, um cara acima de 100 milhões de dólares, isso aí numa carreira de pouco mais aí de 17 anos, desde 2017 que ele está na ativa de forma profissional. E isso também me faz pensar sobre coisas que eu passei, né? Minha vida foi uma vida bem difícil e eu também já trabalhei em lugares que me pagavam um pouco e hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar assim, social, ou não.
Mas quando eu fui manobrista, né, em alguns bares em São Paulo, eu estudava na época e eu estava sempre pensando em melhorar, em como eu poderia chegar mais adiante e como eu pudesse evoluir como pessoa. Então, mesmo ali trabalhando como manobrista, né, nos bares, nos estacionamentos, eu sempre pensava em como eu poderia evoluir para eu conquistar mais dinheiro. Então, e tudo isso vem através da educação, através de você evoluir como profissional e trabalhar duro. A gente sabe que não é só trabalhar duro, inclusive eu estava falando ontem sobre isso, e muitas vezes você tem que fazer certas coisas ali que ao teu ver, não faz sentido, né, como por exemplo, puxar o saco, ou fazer coisas para beneficiar outras pessoas, para que você possa ter oportunidade. Porque no mundo corporativo, muitas vezes, nem sempre o talento te leva aonde você quer. Muitas vezes você vai ter que fazer concessões para certas coisas para que você tenha benefícios. Então, quando eu penso sobre isso e volto ao passado, eu me lembro muito disso, né? Eu tive que fazer muita coisa que o meu trabalho tinha que falar por mim, né? Eu não gostaria de ser lembrado por aquele cara que era o puxa-saco ou fazia coisas para beneficiar os outros para ter alguma coisa. Então eu sempre trabalhei mais, eu sempre fui um cara que quis evoluir. E quando ele traz isso na música dele, eu volto ao passado e o instrumental dessa música, Jay-Z já usou, Anitta já usou, ele mesmo já usou numa mixtape que ele fez quando ele começou, né, a Warm Up, se eu não me engano é de 2009, e eu não me, acho que é Dead President também, Dead President, igual do Jay-Z. Então, essa música, esse instrumental faz você parar para pensar de forma introspectiva em todas as coisas que você passou e que você poderia ter feito de diferente, mas você estava ali, né, buscando evoluir e muitas vezes você tinha que se sujeitar a um trabalho que não era tão bem remunerado e só que ele fala, pô, depois de muitos anos eu ter ganhado muito dinheiro, eu ainda continuo com a mesma abordagem daquele jovem, né, Jermaine, que trabalhava por um salário não tão relevante assim, mesmo tendo todo sucesso, etc. E isso faz com que eu pense que nós devemos fazer o nosso melhor, independente onde for. Eu me lembro que eu fui numa entrevista numa empresa chamada Vinte Partners, que é um fundo de investimento de participações, ah, né, de um cara que eu admiro muito, Gilberto Sayão, um dos ex-sócios do Banco Pactual. E a entrevistadora era a Vitória, e ela falou para mim, né? Ela falou, pô, quando eu fui trabalhar no Pactual, eu via o Gilberto Sayão, eu vi o Esteves trabalhando, e eles eram estagiários, né? E ao longo dos anos, até que eles se transformaram, se tornaram sócios do banco, eles tinham a mesma abordagem, que era o trabalho duro e tal. E ela falou para mim: se eu posso te dar um conselho, seja o melhor aonde você estiver. Se você está lá no valet, seja o melhor manobrista. Se você está no caixa do estacionamento, seja o melhor caixa. E uma vez você sendo o melhor naquilo que você faz, as pessoas vão te ver, porque o teu trabalho vai falar e você será recompensado por isso. Obviamente, a gente está falando num contexto onde impera muito a abordagem de meritocracia, então a gente sabe que tem essas coisas, assim como ele tá trazendo a alusão da música, mas a gente sabe que o trabalho duro, a honestidade, a transparência e o pragmatismo, ele vai levar a gente a caminhos muito mais altos do que a gente imagina, né? Então, aqui ele fala, né, onde ele, é- ele, ele ainda, ele ainda tem aquele desejo, né, de ver as coisas acontecerem. E embora ele não seja uma pessoa que vai para a igreja ou que ele ouve a palavra de Deus, ele ainda assim, ele tem os preceitos de Deus e ele entende que Deus está olhando por ele, né? Então, quando ele fala aqui, pô, eu quero brilhar também, eu quero sobressair também, né? Então, ali ele está falando, poxa, embora eu não seja uma pessoa religiosa, mas eu acredito no trabalho duro, então eu quero brilhar, eu quero sobressair, eu quero chegar longe. E
E é sobre isso, né? E ele faz até uma alusão, ele fala, as pessoas são ciumentas porque sabem que as minhas rimas estouram. Aí traz o que eu falei lá no início, né? Hoje, de 2023, 2024, ele é o maior rapper que tem participações no nicho do rap, no mundial, né? E aí ele fala, né? Mano a mano, eu sou o Bono. Então ele tá fazendo alusão que ele é como o Bonovox, né? O Bonovox é o líder da banda U2, então ele se compara ao Bonovox para mostrar para as pessoas que a relevância que ele tem, né? Então, de mano a mano, então comparando ele com o Bono, ele quer dizer que, pô, ele é muito relevante hoje. Então, você vê que ele traz a questão de, tipo assim, mesmo eu sendo quem eu sou, mesmo eu estando na relevância, eu ainda quero entregar mais e ainda sou como aquele jovem que, desde o início, trabalhava por baixos salários, mas queria fazer acontecer. Então, isso aqui é bem legal, porque mostra para nós que o trabalho duro, você ter objetivos e focos, vai te levar para lugares maiores. É questão de tempo. Talvez pode levar 1, 2, 10, 20 anos. No caso dele, levou ali mais de 10, 15, 17 anos. Então, assim, tudo que é bom e perene leva tempo e muitas vezes você vai ter que abdicar de certas coisas para chegar lá. É igual eu aqui no YouTube, eu estou gravando vídeo falando sobre reação de música, sobre perspectivas de vida e quase ninguém me assiste, mas eu não posso desistir por causa que isso não acontece. Eu vou criar, porque primeiro eu quero aprender, eu quero passar conhecimento, eu quero compartilhar os meus conhecimentos e também perspectivas através de música ou através de acontecimentos gerais. E isso vai fazer com que eu me torne uma pessoa excelente. Eu costumo dizer que a excelência, né, ela só acontece por causa da repetição. Então, a mãe da excelência é a repetição. Conforme você faz cada vez mais alguma coisa, mais você tende a alcançar a excelência. E no caso do Jermaine, ele só é esse rapper hoje tão relevante quanto porque ele faz muito aquilo, né? E ele ainda tem aquela fome, aquela sede, aquela gana desde os inícios que ele era apenas um cara normal que trabalhava por pouco salário, né? Por salários baixos. Então isso é muito legal da gente poder entender e aprender com a letra ali da música dele. Now I'm bougie, I done outgrew the fountain blue. I never forgot the spot where I developed my plot. To dwell at the top, the field where all my skeletons locked. If I could do it all over, then I never would swap. I seen good, I seen bad, had my melanin mocked. I seen lifelong friends turn to devilish ops. I was like a red leather trying to tell them to stop. You better beat it before you see that heavy metal get popped. He was a mean ass wing with a hell of a shot. But if no team draft king, he gon' bet on the block. He wanna ball till he fall until the federals knock. And sit his ass on the bench for moving careless with rock. E nessa parte aqui, ele tá falando, né? Que ele cresceu tanto, ele evoluiu tanto, que hoje ele se compara com a Fontainebleau, que é uma rede de hotéis em Las Vegas bem relevante. E eles comparam isso, né? Ele falou, pô, eu fiz tanto aquilo que eu sobressaí acima de várias coisas, e aí ele se compara a uma das maiores redes de hotéis de luxo, né? A Fontainebleau. Então, assim, o que ele tá falando aqui é, pô, eu não cheguei onde eu cheguei por simplesmente alguém me ajudou, alguma coisa do gênero, e sim pela minha competência, sim porque eu fiz o que tinha que fazer. Então ele fala, pô, eu sobressaí, eu passei à frente de muita gente para eu estar onde eu tô, né? Aí ele falou assim, mas eu nunca esqueço da onde eu vim e como eu desenvolvi, né, a minha habilidade. Então ele fala, but never forget the spot where I developed my plot. Então assim, ele nunca esqueceu de onde ele saiu e ele nunca esqueceu aonde que ele desenvolveu suas habilidades, né? Aí ele falou, pô, para você ficar no topo, né, lá na vila, onde há relevância, você tem que trocar muitas coisas, né? Você tem que
se desfazer. Então, por exemplo, teve muitos momentos, talvez, que ele deixou de fazer certas coisas na vida dele para ele poder focar na música, para ele poder focar na habilidade dele de cantar, de fazer música. E na nossa vida pessoal a mesma coisa, né? Muitas vezes para a gente chegar a ser relevante em alguma coisa, a gente vai ter que abrir mão de certas coisas. E muitas vezes da nossa família, etc. Eu, no caso, para eu estudar, eu tive que abrir mão do meu trabalho, da minha família e me mudar para outro estado para poder estudar, para, né, fazer outras coisas. Eu tive que abrir mão de uma bolsa numa universidade fora do país, por contexto familiar. Então, assim, eu tive que abrir mão de certas coisas para eu poder fazer outras. E isso me tornou a pessoa quem eu sou, obviamente, porque eu nunca vou esquecer de onde eu saí, eu nunca vou esquecer como eu desenvolvi certas habilidades. Né? Se hoje eu sou uma pessoa melhor, se eu sou um indivíduo melhor, se eu sou um profissional melhor, é porque eu passei por vários lugares e eu abdiquei de muita coisa para eu poder estar onde eu tô. Então isso faz com que eu cada vez mais me torne um profissional, um ser humano, um homem melhor. E aí ele traz a alusão disso. Então ele se compara a algo bem relevante porque ele ultrapassou, ele sobressaiu daquilo, porque ele fez demais, ele abriu mão de muita coisa para fazer certas coisas aonde ele conseguiu chegar na relevância ali do rap especificamente, porque ele fez muito aquilo que, né, ele se propôs a fazer. Então isso é bem legal, né? Então ali ele fala, né, outra coisa. Eu me vi bem, eu me vi mal, mas eu me mantive firme, né? Ah, eu vi muitos amigos de longa data que se voltaram contra mim, né, que se tornaram inimigos, aonde ele fala ali, pô, I've been long life friends turned to devilish ops. Então assim, ele falou, pô, muitas pessoas lá do passado se tornaram, foram contra mim quando eu decidi fazer isso funcionar, quando eu decidi focar no que realmente fazia sentido. E ali ele fala, né, que ele se viu como o Michael Jackson, tentando parar, né? Acho que ali ele está falando I was Mike in Red Letter. Então, na jaqueta vermelha, acho que de Thriller, né? Ele falou, pô, eu me vi lá como ele lidando. Ele traz essa alusão dos oponentes, dos amigos se tornaram oponentes com aquele clipe Thriller do Michael Jackson, onde o Michael Jackson está lá de vermelho combatendo o mal, né? Combatendo os mortos em si ali naquele clipe. E aí ele fala, pô, é melhor você bater antes do que eles vejam ali heavy metal e o pop. Então ele tá falando assim, pô, é melhor você fazer o seu melhor antes que as pessoas tirem o foco dela para outras coisas, como heavy metal ou a música pop. Então assim, ele tá trazendo essa alusão que ele fez muita coisa e foi de frente para muitas pessoas, até amigos que se tornaram contra, se tornaram oponentes dele, porque ele queria seguir o sonho, ele queria fazer as coisas acontecerem. E se ele está lá hoje, é porque ele teve que abrir mão de tudo e muitas vezes até dos amigos, né, que se voltaram contra ele. Então isso aqui é bem legal. E muitas vezes na nossa vida nós somos assim também. Quantas coisas a gente teve que abrir mão de família, de amigos, de contextos, de lugares para que a gente pudesse alcançar ou para que a gente pudesse ter a vida que a gente tem hoje. Então eu acredito que nós, como seres humanos, vamos sempre enfrentar esse tipo de contextos e a gente vai ter que olhar para frente, né, tendo foco para que a gente consiga alcançar aquilo que realmente faça sentido na nossa vida. E ele traz isso, né, você vê que a todo momento da canção ali, ele está trazendo algumas percepções que ele teve ao longo dos anos, e isso faz também com que a gente se torne cada vez mais conhecedor de nós mesmos, e às vezes a gente não nos conhece, nós não nos conhecemos a ponto de saber o que que nos impulsiona a fazer as coisas ou o que não, ou até mesmo o que que nos faz feliz num trabalho, na nossa vida, num relacionamento, no nosso dia a dia, o que que faz? A gente tem que se perguntar todos os dias, o que que faz eu levantar todos os dias e eu vá até, hã, tal lugar para trabalhar, para dar o meu melhor? O que que me motiva? Então, aqui no caso dele, a motivação é ele se tornar relevante, é ele ser o melhor.
não se trata só de dinheiro, porque ele falou que a mesma gana que ele tinha, a mesma vontade que ele tinha, era desde quando ele não tinha dinheiro, quando ele só ganhava um salário que era pouco. E hoje ele é um cara relevante, é um cara que ganha muito dinheiro, mas ele ainda tem a mesma vontade, ele tem a mesma. Então, assim, ele nunca perdeu aquilo que ele tinha no passado. E às vezes as pessoas vão envelhecendo e elas vão querendo desacelerar, visto que as coisas boas só acontecem na nossa vida se a gente permanecer. E muitas vezes a gente vai ter que abrir mão de certas coisas para a gente chegar lá. Então ele fala isso, né? Então isso é importante para nós. E isso faz com que cada vez mais nós nos tornemos seres humanos e profissionais melhores. You can't relate unless your father was not around and your mother went out and found someone else and they brought around and they salaries they combined. When they married, they brought you out of that poverty, then you moved to a soft little part of town. So that when you back in the hood, you feel awkward about it now. And your confidence start to drown when the rapper is a positive thought, so you jot them down. Jot them down. E nessa última parte aqui do primeiro verso, né, ele fala que ele teve o contexto da mãe dele, então ele falou assim, pô, você não pode entender a minha história uma vez que você não teve o seu pai ali à sua volta, né? E aí a sua mãe busca uma outra pessoa e ali a vida começa a melhorar. No caso do Jermaine e do irmão dele, o pai dele o abandonou quando ele era criança, né? Quando eles eram crianças. O J. Cole, ele nasceu na Alemanha e o pai dele era um oficial do exército, né? E aí, quando ele voltou para os Estados Unidos, ele abandonou a família. Então, o Jermaine não tem contato com o pai dele desde a infância, nem o seu irmão. E ele tem dupla nacionalidade, né? Alemão e americano. E aí ele fala, pô, as coisas começaram a melhorar na vida dele quando a mãe dele encontrou um outro homem que a ajudou, né? Que fez com que eles tivessem mais condição. Aí ele fala, pô, eles se casaram e combinaram salários e ali eu tive uma vida melhor. Então ele fala, pô, quando eles se casaram, isso me trouxe mais segurança de poder sair da pobreza, né? Aí depois a gente se mudou para uma parte melhor da cidade. Então, assim, você vê que ele teve momentos também na infância, na família, que o ajudou a ter essa abordagem. Então, assim, pelo fato do pai dele ter abandonado ele, mas depois a mãe dele encontrou uma outra pessoa e ali fez com que ele tivesse segurança para que ele pudesse se desenvolver e tivesse vontade de sair da pobreza, uma vez que ele saiu daquele contexto horrível que ele tinha depois do abandono do seu pai, para ele morar num lugar melhor. Então, isso também deu condição para ele focar. Tanto é que o Jermaine, ele deixa Fayetteville, que é a cidade onde ele cresceu, né, se não me engano, na Carolina do Norte, e aí ele vai para Nova York estudar, né? O Jermaine ele se formou na faculdade e no meio da faculdade ele faz uma fita, uma demo, e aí ele apresenta para o Jay-Z, e é onde ele consegue um contrato ali com a Rockefeller em 2007, se eu não me engano. Então, assim, você vê que o cara, ele, desde lá de trás, ele estava, né, tentando fazer as coisas. E aí ele traz as alusões ali, pô, eu passei por muita miséria, fui abandonado. E aí, o contexto familiar também teve um peso sobre as decisões que ele tomou, né? Então, ali ele fala que depois que a mãe dele se casou novamente, e aí as coisas foram melhorando, foi que ele teve a confiança para não desistir, para que ele não afogasse os seus sonhos, né? E que ele continuasse tentando. E aí ele fala, pô, o rap me deu alguns pensamentos positivos, então eu os anotei. Ali ele está querendo dizer o seguinte, que quando ele foi para o mundo do rap, ele conseguiu, né, ter uma abordagem mais positiva. E então ele escrevia, ele fazia músicas. Então, todos aqueles pensamentos positivos que ele tinha, ele escrevia. Então você vê que o Jermaine, ele por mais difícil que ele passou, né, o contexto dele, ele sempre se manteve positivo. E a música que fez com que ele tivesse essa abordagem. E quando a gente faz uma comparação, né, entre ele e outros rappers, eu vejo que ele tem um viés muito parecido com o do Tupac.
aonde o Tupac era um líder, né, nato, era uma pessoa que lutava pelos direitos dos menos favorecidos, dos pobres, e isso fez com que ele alcançasse o status de maior rapper de todos os tempos, mesmo depois de 28 anos não estando entre nós, né? Eu sou um cara que eu gosto muito do Tupac, é o meu rapper favorito. Jermaine também é meu rapper favorito, vivo, mas Tupac, mesmo depois de não estando aqui, as palavras dele, o exemplo dele, a forma como ele vivia, faz com que eu, um ser humano que nunca ouvi na vida, ou que ele nunca viu, né, com 35 anos de idade, eu veja as referências e as palavras dele serem efetivas na minha vida como um todo. Então isso faz com que eu queira ser sempre um cara melhor. E o Jermaine, ele vai por esse mesmo caminho. Stopping me. Stop. Stop. Yeah. Vigilant button, cold flow for first time. To find deliveries good as mine, you gotta search crimes. I'm scaling heights high and birds can perch, trying to be something, hoping that peace comes to my cursed mind. One thing's for sure that I matured from my first rhyme. I learned long ago you can't please them all and it hurts trying. And this game where all you got is your name like dirt. I'm smirking at niggas trying to besmirch mine. Absurd times, with a fate you told it is wise. I can see hate in both of your eyes, but the third's blind. So you search lines, but you struggle, which explains the puzzle look on the dull face. E aqui ele está comparando, né, a sua cadência vocal, a maneira como ele canta com o Benjamin Button, né, que é daquele filme aonde o personagem, conforme o tempo ia passando, ele ia se tornando cada vez mais jovem. Então ele está comparando que quanto mais o tempo passa, a entrega vocal dele, as suas músicas, as suas letras ficam cada vez melhor. Aí ele fala, pô, para você encontrar uma entrega tão boa quanto a minha, você precisa procurar. Então, quer dizer, quanto mais ele faz, mais excelente ele fica. Então, isso traz para nós que, para nós alcançarmos a excelência, para a gente chegar a ser relevante em alguma coisa, a gente precisa fazer muito a mesma coisa. E isso fala muito, né? Quando você quer se transformar num especialista, num profissional, em um campo de atividade, você precisa fazer muito aquilo, você tem que ter muitos anos de experiência. Então, no caso dele, ele está trazendo isso, né? Aí ele fala, pô, eu estava sempre tentando alguma coisa, e isso me trazia paz de espírito, né? E às vezes, quando vinha um pensamento ruim, eu voltava, né, focar. Então ele fala, one thing for sure that I've matured from my first rhyme, I learned long ago, you can't please all, and it hurts. In the game where all you gotta is your name. Aí ele tá falando o seguinte, que uma coisa que fez ele amadurecer ao longo do tempo, né, que comparado às suas primeiras rimas, é que você não pode agradar todo mundo. E isso muitas vezes machuca, né? Principalmente no contexto onde ele está, que é do rap, porque as pessoas estão sempre te criticando e se você não faz o que elas querem, em muitos casos, tanto os fãs quanto as produtoras, né, as gravadoras, isso acaba te machucando. Aí ele traz a alusão ali do Lil Durk, que é um rapper americano muito jovem, aonde ele está sempre sendo criticado pelas ações dele. E muitas vezes ele é criticado por tomar certos partidos, e aí quando ele traz isso para a letra, as pessoas ficam ali o desafiando, o descrendo sempre. E ele fala, pô, uma coisa que eu aprendi desde o início é não que nós não podemos agradar todo mundo, a gente não pode fazer tudo para agradar a todos. E isso é uma verdade, né? Muitas vezes a gente vai ter que desagradar muitas pessoas para a gente seguir o nosso objetivo, para a gente chegar onde a gente quer. E muitas vezes a gente vai ter que abrir mão de certas coisas, principalmente, né, quando a gente quer alcançar algo na nossa vida, seja profissional ou qualquer outra esfera. Então, no caso dele aqui, ele está falando, pô, o que eu aprendi da minha primeira rima para
agora é que eu não consigo agradar todo mundo, né? E aí ele fala, poxa, eu vi ah, ódio em ambos os olhos, né? E só que vocês não enxergaram o terceiro olho. E aqui ele está trazendo alusão à rixa entre Krennic e Drake, que teve nos últimos meses, né? Que ele falou, pô, eu tô vendo ódio nos olhos dos dois, mas ninguém tá tendo a visão do terceiro olho. E a visão do terceiro olho diz que é o olho que tudo vê, né? Aqui ele faz uma alusão ao olho que tudo vê. E ver o ódio entre aqueles rappers que são seus amigos, aquilo impactou muito, porque ele falou, poxa, eu tô tentando aqui chegar a alguma coisa, eu tô aprendendo e sabendo que não dá para agradar todo mundo e que a única coisa que vale aqui é o nosso nome. Os meus amigos, os outros rappers estão se destruindo numa rixa que não vai levar a lugar nenhum, né? Então, aí ali ele fala, poxa, eu tô tentando procurar as coisas, mas se você batalha, né, você pode entender que tudo isso não vai te levar a nada. Então, ele está falando, poxa, beleza, teve todo esse contexto aí, mas o que as pessoas vão alcançar com aquela rivalidade? Provavelmente nada. Então, o que ele traz aqui é uma alusão aonde a gente vai chegar, muitas vezes, para um objetivo, para uma rivalidade, a gente não vai encontrar nada. Então, né, você vê que teve essa rixa entre dois nomes relevantes do rap que ocorreram muitas coisas, inclusive até pessoas de ambos os lados foram prejudicadas, né? Teve o segurança do Drake que tomou um tiro na casa dele, teve um amigo do Kendrick Lamar, né, do bairro dele, que também foi alvejado. E olha quanta coisa ruim eh, essa rivalidade trouxe. Então aqui ele está falando, poxa, eu estou tentando ser melhor, tô tentando fazer as coisas e eu vejo o ódio entre as pessoas, sendo que isso não vai levá-las a lugar nenhum. Então, mais uma vez, o Jermaine, ele traz aqui que, poxa, a gente tem que ser mais positivo, a gente tem que ser mais compassivo, a gente tem que olhar mais para os outros. E aí ele falou, poxa, a gente está vendo a mídia, a gente está vendo as pessoas instigando o ódio, né? As pessoas estão querendo que a gente entre nessa coisa por dinheiro, porque nada mais é que vai gerar mais dinheiro, né? Quando você cria uma polêmica, quando você utiliza o marketing de polêmica, você faz com que as pessoas ganhem relevância e às vezes a relevância não é para o lado positivo, e sim para o lado negativo. Então, nesse caso aqui, a briga entre o Frank e o Drake estava trazendo uma relevância, uma polêmica de forma negativa. Então, assim, o que eles estavam passando para as outras pessoas que são seus fãs, pessoas que o assistem, uma vez que eles estavam se degladiando e se ofendendo e se acusando de certas coisas. Inclusive, o Drake acusou o Kendrick de agredir a esposa e o, o Kendrick acusou o Drake de ser um pedófilo, de se relacionar com crianças e etc. Então, assim, são coisas muito graves e quem estava assistindo aquilo ali eram os espectadores, os fãs, e o que eles estavam fazendo de bom para nós? Nada. Então, nesse caso, o Jermaine está trazendo essa pauta exatamente falando, cara, vocês precisam fazer coisas que sejam positivas, precisam deixar um pouco essa rivalidade, porque ela não vai te levar a lugar nenhum. E a gente tem que entender que outras pessoas também estão sendo impactadas e influenciadas. E assim é na nossa vida, né? A gente não pode deixar essas coisas negativas e coisas que tirem o nosso objetivo nos influenciar. A gente tem que manter esse enfoque. Você vê que ele, no meio daquela guerra ali, ele era o cara mais sensato e ele realmente queria ajudar as pessoas. Inclusive os seus amigos que estavam brigando ali de forma direta numa batalha de rap. Porque aquilo estava sendo mostrado para milhões de pessoas. O mundo inteiro estava falando sobre aquilo. E o que isso estava trazendo de positivo para aquelas pessoas? Nada. Is the word finds. I hate when raps become, but like they not disturb signs. They not get it, but see it's about to know. They instigate the fuckery because it's profitable. A second stop the violence tools with those in hospitals. I pulled the plug because I seen where that was about to go. They wanted blood, they wanted clicks to make their pockets grow. They see this fire in my pen and think I'm dodging smoke. I would have lost the battle dog, I would have lost the pro. I would have gained the phone. And all for what? Just to attain some old props from strangers that don't got a clue what I've been aiming for since the age of 14. Jermaine is no king if that means I got a nigga dirt and pay the whole team of algorithm bot niggas just to sway the whole thing on social media, competing for your favorable meme.
wants to be considered best or living best. The weight of both things. I understand the thirst of being first that made them both swing. Protect. Nessa parte aqui do verso, ele tá falando, né? Poxa, eles estão fazendo essas coisas porque estão instigando a guerra, estão instigando a rivalidade, porque ela é favorável, né? Ela gera dinheiro, ela é lucrativa. Então, essa violência entre os dois rappers ali estava fazendo eles ganharem dinheiro e a indústria por trás, né? Suas gravadoras, etc. Mas o que que isso está trazendo, né? Aí ele falou, pô, eu vi pessoas indo para o hospital, então ele estava citando lá as pessoas do lado do Drake e do Krang, né? Poxa, aí ele falou, se eu continuar, aí ele falou assim, poxa, eu pisei no freio porque eu sei para onde isso ia. Eles queriam ver sangue, eles queriam ver cliques para fazerem mais dinheiro, né? E eles queriam ver o fogo na sua caneta. Ou seja, o fogo na sua caneta é o que que você ia falar a mais para ofender o outro. Então, assim, a indústria, os fãs estavam instigando esse comportamento entre os dois rappers para gerar dinheiro, porque isso gera dinheiro, como a gente falou anteriormente. Só que no caso dele, isso não era relevante e não fazia sentido, porque o que realmente importa é se eles estavam entregando algo positivo para a sociedade. E ali mais à frente ele fala: Poxa, talvez eu possa ter perdido a batalha, né? E só que se eu continuasse, eu teria perdido um irmão. Se eu tivesse ganho essa batalha, eu teria ganho um inimigo. E isso tudo para quê? Né? Apenas para manter as coisas relevantes para estranhos que eu nem conheço? Né? Então você vê, ele falou, pô, talvez eu estaria naquela guerra, naquela batalha de rap, tendo risco, né, de acontecer algo pior com pessoas próximas a mim. Tudo isso porque pessoas como a indústria e os fãs que nem conhecem eles na intimidade queriam que eles continuassem. Ele falou assim, pô, para que que eu vou fazer isso se isso para mim não tem benefício nenhum? E isso não vai me gerar nada. Aí ele falou, desde os 14 anos, eu nunca fui um rei, né? E isso significa que eu nunca vou jogar contra ninguém. Eu não quero ser o melhor, né? Eu não quero entrar nessa guerra do algoritmo que vai fazer com que as pessoas pensem que eu sou o melhor, o Drake é o melhor, o Friend é o melhor. Isso pouco importa, né? Então essa competição de mídias sociais só serve para uma coisa, para gerar memes. É o que ele diz. Ele fala, poxa, para se considerar o melhor, viver melhor e descansar, né? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pesar ambos os lados e entender que a sede por ser o melhor tem que ficar somente ali para a música e não para o lado pessoal. Aí ele fala, poxa, proteger o meu legado e algumas linhas cruzadas, talvez eu iria me arrepender em algum momento. Então, assim, quando ele sai da briga entre o Krennic e o Drake, ele tá falando, poxa, eu pesei os dois lados e vi que se eu ficasse por um lado ou para o outro, eu só teria malefício, então eu preferi sair, né? E para proteger o meu legado, eu não tinha que estar no meio dessa linha de fogo cruzado. Muito pelo contrário, talvez eu ia me arrepender, né? E aí ele falou, pô, meus amigos foram para a guerra, mas eu saí fora. Eu vi o sangue deles sendo derramados. E agora alguns me desrespeitam por eu ter tentado sair fora, né, para manter o meu pedigree. Ou seja, ele fez o certo uma vez que ele não participou dessa narrativa e muito estava desrespeitando ele, não levando a crédito o seu rap e as suas letras, porque achou que ele estava fazendo aquilo para se proteger, para proteger que ele ainda é um rapper relevante. Mas no caso, para ele não era isso, né? E na realidade o que ele queria é fazer com que as pessoas elas cantassem e espalhassem uma mensagem que fosse realmente relevante. Então, é isso que ele traz aqui, né? E ele fala, poxa, tem vários contextos que ele traz, né? Tipo, pô, metaforicamente, talvez se eu tivesse feito isso, será que hipoteticamente eu teria vencido ou eu teria perdido, né? Então, ele fala, para ele isso pouco importa.
Então é bem interessante isso, né, que ele traz. The legacies, so lines got crossed, perhaps regrettably. My friends with the war walked away with all their blood on me. Now some will discredit me, try to wipe away my pedigree. But I guess in that metaphor, hypothetically, the gun is me. I text her back like, guess the gun ain't what I'm trying to be, my nigga. They stripped me on my spot, and now I'm finally free, my nigga. They say I'm picking sides, they don't you lie on me, my nigga. To start another war, they drink, you always be my nigga. I ain't ashamed to say you did a lot for me, my nigga. Fuck all our narratives. Tapping back into your magic pen is what's imperative. Reminding these folks why fool it is not for weakness. For speaking our thoughts, pushing ourselves, reaching the charts, reaching your minds, sleeping your heart, screaming our find emotions to touch. Something inside to open you up, help you cope with the rough times and shit. I'm sending love cause we ain't crime and shit. My nigga. E aqui no último verso, né, ele tá falando, ele tá pedindo desculpa, né, talvez pelas pessoas que ele desapontou por ele não ter continuado na briga, mas ele falou, poxa, esse não é o meu lugar, né, e eu não peguei nenhum lado. Os dois são meus amigos, então eu não quero estar no meio dessa guerra. E aí ele pede desculpa pro Drake, ele reconhece que o Drake o ajudou em muitos momentos, né, principalmente ah, na, na última música que eles fizeram, onde o Drake fez com ele e causou toda essa briga entre o Kendrick Lamar. E ele reconhece que sim, eles fizeram coisas muito boas juntos. E ele falou, poxa, talvez a gente deva continuar fazendo essas coisas. E eu não tenho vergonha de dizer para você que eu saí dessa guerra, porque ela não valia a pena, mas eu agradeço você por tudo e eu quero sim que você reconheça isso, né? E aí ali ele tá falando, poxa, esqueça as narrativas, que pouco importa, né? Se volte para sua caneta, porque a gente quer espalhar amor, a gente quer espalhar pensamentos bons, a gente quer fazer as pessoas serem felizes, a gente quer levar felicidade para as pessoas, né? Então, o que eu posso enviar para você é amor, né? Porque a gente não prometeu nada, mas eu ofereço amor para você, né? Ele tá falando isso pro Drake e principalmente ali pro Friend, que quando ele faz a música, né, Seven Minute Drill, que ele ofende ali o Kendrick Lamar em alguns momentos, ele se arrepende disso porque ele falou, pô, eu vou estar arrumando uma briga com o cara, talvez por números, por dinheiro, mas isso pode ser, né, que cause outros problemas. E eu não quero isso e eu também não quero perder a amizade dessa pessoa. Então ele fala que ele fez a coisa certa. E ele falou, pô, vamos usar a nossa caneta, vamos usar nossas letras para transmitir uma mensagem melhor, para que as pessoas elas tenham amor, para que a gente possa tocar nas emoções, para que a gente consiga fazer com que as pessoas se abram para o que é bom, para o que vale a pena, né? E que a gente consiga ajudar as pessoas a lidar com os tempos ruins. Então, você vê que a mensagem que o Jermaine ele traz aqui é que, cara, ao invés de eu arrumar briga entre vocês, entre nós, por que que a gente não usa a nossa mensagem para espalhar o que é bom, o que há de melhor, o amor, e fazer com que as pessoas elas se tornem cada vez melhor. Então, o que eu posso te oferecer? Aí ele fala, o que eu posso te oferecer aqui é amor, né? Então você vê, poxa, o cara fazer tudo isso e saber que o foco dele é em trabalhar, em ser melhor e dar amor e fazer com que as pessoas realmente o sigam pelo melhor que ele tem para dar. Então, isso na nossa vida tem que ser a mesma coisa. E eu acredito que a gente fazendo isso, a gente vai alcançar muita coisa, né? E eu espero que tudo isso que a gente falou aqui, né, por todo esse tempo, sirva para auxiliar você, para me auxiliar e a gente conseguir chegar em algum lugar e se tornarmos seres humanos, pessoas melhores, profissionais melhores, que a gente alcance muitas coisas sendo focado no nosso melhor, para que ao longo do tempo a gente tenha orgulho de quem nós nos tornamos. E no mais é isso, né? Espero que você tenha gostado dessa reação de Port Antonio, de J. Cole. E deixa nos comentários, né, o que você acha do que a gente falou sobre a música, sobre as percepções que eu tirei dessa letra. E se você gostou, eu peço que você curta, que você compartilhe com outras pessoas. E se você não me segue, que você possa se inscrever no meu canal e a gente poder transformar isso aqui numa comunidade para que todos sejam beneficiados. Então, tamo junto e até a próxima.